lenda da Atlântida, uma antiga ilha perdida, tem sido objeto de fascínio e especulação ao longo da história. Muitos acreditam que a Atlântida foi destruída por um evento cataclísmico, como um grande cometa ou meteoro que colidiu com a Terra, afundando uma civilização lendária no oceano. Agora, em uma reviravolta intrigante, um pesquisador afirma que o cometa responsável por essa destruição está retornando. Essa teoria tem provocado discussão e debate, já que desafia nossa compreensão convencional da história e geologia. Assim, no vídeo de hoje, exploraremos a afirmação desse pesquisador e seu impacto nas narrativas em torno da misteriosa Atlântida. Será que realmente estamos prestes a testemunhar o retorno do cometa que completou, selou o destino dessa civilização? Quer saber mais? Então já vem comigo que você ficará por dentro de tudo. Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao Conhecimentos do Mundo. Antes de continuarmos, se você tem algum tema que ainda não foi abordado no canal, comenta aqui embaixo assim. Conhecimentos do Mundo, eu queria um vídeo sobre... Estamos ansiosos para ler as sugestões. E claro, não espere até o final do vídeo para se inscrever, deixar o seu like e ativar o sininho. Isso ajuda demais a nossa equipe. Um autor best-seller que inspirou o mundo com histórias de uma civilização perdida da Atlântida, agora diz que o mesmo cometa que os matou está prestes a nos matar. Então, é algo para se apoiar? Uma antiga supercivilização da Idade do Gelo foi pulverizada até o esquecimento há cerca de 12 mil anos, num cataclismo provocado pela passagem de um cometa chamado Encke. Os restos irregulares desta mesma civilização despedaçada começaram então a transmitir avisos através das eras de que este cometa estava prestes a regressar. Depois de investigar pistas antigas e codificadas espalhadas pela superfície e subsuperfície da Terra, chega a revelação: ela atingirá nosso planeta em 2030. Esta é a premissa central do novo livro de Graham Hancock, Magicians of the Gods. É uma continuação de um trabalho anterior, Fingerprints of the Gods, que ele publicou há 20 anos, numa tentativa de reunir evidências de uma civilização atlante tecnologicamente avançada, perdida na última era glacial. Vendeu milhões de cópias. Esses mágicos deixaram uma mensagem para nós, não uma mensagem metafórica e espiritual, mas um aviso direto e urgente. O que aconteceu antes pode acontecer novamente. O que destruiu o mundo deles pode destruir o nosso, escreveu Hancock. No entanto, existem alguns problemas com a sua teoria. Soa familiar? Em Carruagens dos Deuses, de Erich von Däniken, ele propunha que civilizações antigas dessem grandes saltos depois de receberem tecnologias ao visitar alienígenas. Era uma ideia antiga, mesmo quando von Däniken a pegou e transformou a ideia em um best-seller e um documentário de televisão em 1968. Acho que uma parte importante da história é a idade dela e como afirmações pseudocientíficas semelhantes aparecem de tempos em tempos com poucas evidências e não se concretizam, diz o astrofísico da Monash University, Michael Brown. Há uma longa história de especialistas em poltronas que afirmam que vários mitos antigos escolhidos a dedo estão ligados a eventos apocalípticos reais. Esta foi uma parte fundamental da história de Immanuel Velikovsky de décadas atrás, que fez com que Vênus vagasse por todo o sistema solar e chovesse fogo do céu. Velikovsky agora é bastante obscuro, mas era enorme na década de 1970. Immanuel Velikovsky foi um estudioso independente e psicanalista que escreveu uma peça especulativa sobre mitologia chamada Mundos em Colisão em 1950. Contudo, as afirmações de Hancock em Magicians of the Gods são igualmente especulativas, se não totalmente semelhantes. Mas o intrigante é que a sua afirmação básica de que existiu uma civilização avançada na Terra há cerca de 13 mil anos
vai contra uma enorme massa de evidências arqueológicas. O trabalho combinado de milhares de arqueólogos demonstra que a civilização tal como a conhecemos só surgiu há cerca de 5.000 anos. Foi provocado por pessoas que encontraram soluções semelhantes para problemas comuns, agricultura, engenharia e matemáticas. No entanto, Graham Hancock contesta isso. Ele diz que só temos este conhecimento agora graças a uma antiga raça de mágicos que sobreviveram ao último cataclismo do cometa Encke para viajar pela Terra e plantar as sementes do conhecimento entre os nossos antepassados. A evidência está aí, diz ele, codificada entre os mitos e vestígios de culturas antigas. Mas parece que é necessária uma nova geração de mágicos como Hancock para decodificá-lo. É tentador ler os mitos antigos e contemporâneos como representando eventos reais, especialmente quando envolvem questões que nos preocupam no presente, como o aumento do nível do mar e os impactos de cometas. Mas é um erro presumir que entendemos como essas histórias funcionavam nas sociedades que as criaram, diz a doutora Alice Gorman, do Departamento de Arqueologia da Universidade de Flinders. Sinais e portentes. A descrição de Hancock do cometa Encke parece muito com o cometa Shoemaker-Levy 9, um fluxo fragmentado de escombros gelados que atingiu Júpiter em 1994. As manchas escuras que permaneceram na atmosfera do gigante gasoso após o impacto eram muitas vezes maiores que a Terra. Mas, segundo Graham Hancock, os restos mortais de Encke estão apontados para nós. E eles pretendem terminar o que começaram há 12.800 anos e não terminaram há 11.600 anos. O fluxo de detritos deste cometa ainda está numa órbita que cruza a nossa. Os astrônomos acreditam que um fragmento escuro de 30 km de largura do cometa gigante original permanece escondido dentro do fluxo de detritos e representa uma imagem clara e presente, perigo para toda a vida na Terra, afirmou Graham Hancock. Mas quem são esses astrônomos? Hancock cita vagamente o trabalho do astrofísico Bill Napier e do astrônomo Victor Clube como evidência de um cometa invisível. O astrofísico Michael Brown diz que isto é lamentável, e é também por isso que a ciência exige um conjunto sólido de evidências revisadas por pares antes de fazer afirmações. Infelizmente, alguns cientistas também saem do caminho e promovem tais ideias quando as evidências observacionais e teóricas são muito fracas. Certamente existem alguns ciclos na natureza, como as órbitas planetárias, mas os pseudocientistas os levam a lugares extremos, disse ele em análise. A astronomia requer evidências empíricas e observações que podem ser repetidas por qualquer pessoa. Inclusive, os astrólogos interpretam inúmeras revelações pessoais e sinais elusivos para formar um argumento atraente. Contudo, talvez nem seja preciso dizer que eles sempre preveem que o próximo ciclo de desastre ocorrerá em apenas alguns anos ou décadas de distância. Várias alegações recentes de uma era glacial iminente se enquadram nesta categoria. Cometas guiados com precisão? Hancock afirma que perto do final da última era glacial, há 12.800 anos, um cometa gigante que havia entrado no sistema solar vindo do espaço profundo milhares de anos antes, quebrou-se em múltiplos fragmentos, e que alguns deles atingiram a Terra, causando um cataclismo global numa escala nunca vista desde a extinção dos dinossauros. Mas um evento tão importante teria que deixar alguns sinais, certo? Como a enorme cratera de Chicxulub, encontrada sob o Golfo do México, que tem sido associada à extinção dos dinossauros há 65 milhões de anos. Não é assim com o cometa Encke, pois um conjunto de acontecimentos muito especiais e altamente improváveis impediu-o de o fazer. De acordo com Hancock, pelo menos 8 dos fragmentos atingiram a calota polar norte-americana, enquanto outros fragmentos atingiram a calota polar do norte da Europa, mas em nenhum lugar intermediário,
o gelo foi supostamente vaporizado, causando um dilúvio mundial. Sim, o grande dilúvio bíblico. Esses elementos combinados preveniram ou apagaram completamente quaisquer crateras de impacto relacionadas. Então, onde está Encke agora? Exatamente onde a ciência espera que esteja. O Dr. Brown acredita que afirmações como os astrônomos acreditam que um fragmento escuro de 32 quilômetros são o tipo de disparate vago e facilmente desmascarado que marca isto como pseudociência. Pois, se um fragmento tão enorme estivesse associado a Encke, teria sido detectado pelo satélite WISE, que pode detectar objetos escuros, mas quentes, no interior do sistema solar. Contudo, o astrofísico Alan Duffy, da Universidade de Swinburne, concorda que há muito sobre o cometa Encke que permanece desconhecido. Encke tem menos de 5 km de diâmetro e, no entanto, conseguimos rastreá-lo desde a sua descoberta no final dos anos 1700. Não conseguiríamos perder algo 6 vezes maior do que isto com os mais recentes telescópios no espaço, como o levantamento de asteroides New WISE. Diz o Dr. Duffy. Dr. Duffy diz que Encke orbita o Sol a cada 3 anos. Isso significa que não há nenhuma parte da sua órbita que esteja além da nossa observação. O programa Near Earth Object, NEO, da NASA, encontrou mais de 90% de todos os NEOs maiores que 1 km. É impossível que a NASA pudesse de alguma forma ter perdido um pedaço monstruoso de um cometa conhecido balançando tão perto de nós com tanta frequência. O tempo vai dizer. O livro de Hancock afirma que houve pequenos grupos de sobreviventes altamente instruídos do fim da civilização Atlante induzido pelo cometa. Esses poucos conseguiram manter seu antigo conhecimento, pelo menos por um tempo. Ele os chama de os mágicos, os iluminados e professores misteriosos do céu. Eles viajaram pela Terra recentemente inundada, ensinando aqueles que haviam revertido ao primitivismo como resultado do cataclismo. Esses poucos foram a fonte da astronomia e da matemática modernas. E sua história pode ser encontrada em 1 dúzia de lendas espalhadas por todo o planeta. Tal era a extensão do seu conhecimento que estes professores eram muitas vezes confundidos com mágicos e até mesmo deuses, diz ele. E é por isso que eles se tornaram temas de mitos, lendas e fábulas. O resultado final é que não há nenhuma evidência arqueológica credível da existência de uma civilização atlante. O conhecimento é codificado de todas as maneiras relacionadas às visões de mundo e às estruturas sociais. Usar os mitos de outra cultura para alimentar a ansiedade da nossa não faz justiça à riqueza e diversidade dos sistemas de crenças do passado, afirmou Alice Gorman. Assim, ela acredita que tudo é um conjunto de histórias díspares que formam a base da hipótese do cometa de Hancock, e que ele tenta fortalecer esses laços traçando paralelos entre achados arqueológicos tão remotos quanto o Egito e a América do Sul. Mas esse é um território antigo, bem trilhado desde os primórdios da arqueologia. Os paralelos entre o Egito e a América do Sul, particularmente a presença de pirâmides em ambos os locais, não sobreviveram à introdução de técnicas de datação absoluta como o carbono 14. Infelizmente, para essas teorias antigas e desmascaradas, as datas simplesmente não conferem, diz Dra. Gorman. Contudo, Hancock cita os principais guardiões de seu antigo aviso como sendo o povo Ojibwa, da estepe canadense. Em seu livro, ele escreve: seus contadores de histórias se lembram de um cometa chamado Long-Tail Heavenly Climbing Star, que varreu baixos céus, queimando a terra e deixando para trás um mundo diferente. Depois disso, a sobrevivência foi um trabalho árduo. O tempo estava mais frio do que antes, e os Ojibwa acreditavam que isso era apenas uma antecipação de um apocalipse que estava por vir. Eles falaram de uma profecia severa predita por seus curandeiros, dizendo: a estrela com a cauda longa e larga irá destruir o mundo algum dia, quando ele descer novamente.
Uma boa história, mas a dor está na cauda. O efeito cavalo de Troia. O professor Brown diz que livros como o de Hancock representam uma espécie de novo catastrofismo secular, uma versão comercial das previsões apocalípticas frequentemente associadas às religiões. Tal como acontece com a versão religiosa, há uma leitura muito seletiva de mitos e dados para se chegar a uma conclusão catastrófica. A versão secular pode até ter ajustes de curvas ou ciclos nos dados, mas muitas vezes sem uma base significativa em física e estatística, portanto, as previsões não têm sentido. Assim, ele ressalta que o verdadeiro processo científico para prever eventos perigosos é muito claro. Ele obtém múltiplas fontes de dados e declara abertamente todas as áreas de dúvidas e incertezas, mesmo que menores. É uma das razões pelas quais a ciência das alterações climáticas está tão aberta a críticas. Mas e aí? O que você achou desse conteúdo? Será que de fato Graham Hancock tem razão e de fato o cometa está voltando para a Terra em 2030? Ou tudo isso não passa de um catastrofismo secular? Conta pra gente nos comentários, queremos saber a sua opinião. Acompanhe mais vídeos como este, se inscreva em nosso canal e ative o sininho das notificações. Um forte abraço!